Então já falamos sobre temperatura de fusão e ebulição, certo? Isso é uma propriedade física da substância, ou seja, é uma característica da substância. Outra característica das substâncias que está no universo é a densidade, tá? E o que é a densidade? E aí eu coloco o conceito aqui. É uma grandeza, certo? Que expressa o quê? O quanto há de massa por unidade de volume de um dado material. Como assim, professor? Olha, eu posso expressar densidade, por exemplo, como o quanto de há de massa em um determinado volume. Vamos supor que isso aqui seja um recipiente, então um volume específico, sei lá, 1 litro. Se temos uma quantidade de massa aqui, ó, essa quantidade de massa, ele vai ter uma densidade. Se eu pego o mesmo recipiente e coloco outro material, outra substância aqui, e tiver uma quantidade menor de material aqui dentro, o que eu digo em relação ao outro? Esse material aqui, certo? Tem menor densidade que o outro. O outro tem maior densidade. Tá? Então, quanto mais material se tem dentro de um certo volume, maior a densidade. Quanto menos material tem dentro de um certo volume, menor a densidade. Ok? É o caso clássico, o exemplo clássico que muita gente traz, que é, por exemplo, qual pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Certo? Como a gente está falando, a massa é a mesma. Os dois têm 1 quilo. Certo? Os dois têm 1 quilo. Agora, eles têm densidades totalmente diferentes. Tá? As penas, ou a pena, tem uma densidade muito menor do que o chumbo. Certo? Então, o chumbo, 1 quilo de chumbo, essa massa de chumbo ocupa um espaço muito menor. Certo? Muito menor. Então, ele vai ter, com a mesma massa, vai ocupar um espaço menor. Já com as penas, para você ter a mesma massa, você vai ter que ocupar um espaço muito maior. Por quê? Porque nas penas, esses constituintes eles estão mais separados. No chumbo, esses constituintes estão mais juntos. E aí, eu trago esse outro exemplo para vocês. Quando a gente tem um sistema que tem água e gelo, o gelo tem menor densidade que a água. Então o gelo vai acontecer o quê? Ele vai flutuar. Porque aqui é mais denso, as coisas estão mais juntas. E aqui estão mais separadas. Então isso aqui vai tender a ficar em cima. Certo? Agora, quando temos álcool e gelo, o gelo tem densidade maior do que o álcool. Então o que vai acontecer com o gelo? Ele vai para baixo. Certo? Ele vai para baixo. E a porção de álcool vai ficar em cima. Certo? A gravidade aqui, o centro da Terra vai puxar mais fortemente o gelo do que o álcool. Aqui o contrário, vai puxar mais fortemente o líquido, a água líquida, do que o gelo. Então o gelo vai ficar em cima. Isso aqui, gente, é clássico, tá? Para a gente saber, por exemplo, em relação à bebida, certo? Se você recebe uma bebida em que o gelo está em cima, observe que essa bebida tem bastante água. Se você recebe uma bebida que o gelo está embaixo, observe que essa bebida tem muito álcool. Tá? O que acontece, por exemplo, em uísque? O gelo normalmente não fica boiando, ele fica embaixo. Quando você tem um uísque puro e joga gelo ali, o gelo fica na parte de baixo, porque o uísque é uma bebida que tem muito álcool. Tá? Já um coquetel qualquer que tenha menos álcool, o gelo vai ficar na parte de cima. Tá? E aí, dependendo do coquetel que se faça, é interessante ter esses gelos como blocos ou não. Aí vai ter que ser picotado, porque senão a pessoa pode vir queimar a boca aqui ou ter uma sensação não tão agradável no consumir essa bebida. Certo? Vamos lá. Então, densidade também é usada, gente, em controle de qualidade, tá? Quem costuma abastecer o seu carro aí
certo? E já observou do lado das bombas, principalmente de álcool, de etanol, tá? Tem esse equipamentozinho aqui. Ele é que diz se aquele etanol ou aquele álcool tem uma boa procedência, está dentro dos conformes. Por quê? Lá dentro tem esse equipamentozinho aqui chamado de densímetro, certo? E aí o que que mostra ali? Se esse densímetro, se essa parte vermelhinha aqui, ó, se essa parte vermelhinha aqui tiver na marca, certo? Esse produto está bom para o consumo, está dentro da especificação. Você pode colocar no carro. Se essa marquinha estiver abaixo, esse também está dentro da especificação. Agora, se essa marca aqui tiver, né, se essa marca vermelha estiver acima desse patamar, esse produto está fora da especificação. O que aconteceu, professor? Olha, esse densímetro aqui, ele tem a densidade do álcool, que é bom para consumo, que tem uma quantidade de água muito pequena mesmo. Então, como ele tem a mesma densidade do líquido que está aqui fora, ele vai ficar no patamar. Mas, professor, por que aqui não é o problema? Porque se tiver menos água do que deveria, isso não oferece problema para o carro. Então, o densímetro ele vai ser o quê? Vai ter uma densidade maior do que está aqui fora, que é aquele álcool que tem pouquinha água, tem menos do que o especificado. Tá? Agora, esse densímetro aqui, ele vai ter menor densidade do que está aqui fora quando o que tiver aqui fora, que é aquele combustível que está indo para o seu carro, tiver muita água. Por quê? A água, ela tem maior densidade do que o álcool. E aí, o seu carro vai estragar. Tá? Então, esse equipamento ele faz o controle da qualidade desse combustível que está sendo usado, certo? Onde, se esse combustível tiver muita água, essa parte de fora vai ter uma densidade maior do que o equipamento, então o equipamento vai subir, vai tender a boiar mais, e aí pode danificar seu carro, certo? Então a densidade aqui é usada para fazer controle de qualidade, sem que as empresas tenham que ir lá no posto todos os dias ou toda semana para fazer esse controle. Esse equipamento faz isso automaticamente. Conforme vai passando combustível aqui, vai sendo feito automaticamente. Basta o quê? O consumidor ir observar essa informação para ver se aquele combustível que ele está utilizando é um combustível adequado para o seu carro. Certo? Solubilidade é outra propriedade que vocês vão ter muito contato, principalmente no ramo das bebidas, tá? Solubilidade, para falar um pouco, eu vou trazer essa imagem do mar, tá? Para quem já foi no mar, sabe que o mar é salgado, certo? Então, se o mar é salgado, significa o quê? Que a água, ela tem uma boa solubilidade ou ela solubiliza bem, por exemplo, sal, tá? Cloreto de sódio. Então, o sal de cozinha é o cloreto de sódio. Ele é relativamente solúvel em água, certo? No entanto, o mar ou a água, ela não solubiliza bem o que é a areia, certo? Essa parte que está aqui, ó, é carregada pelas águas e a areia é depositada que ela não solubiliza, tanto que aqui dentro, aqui mais para cá para o fundo, você não tem essa coloração aqui. Por quê? Se partículas de areia chegar aqui, ela vai depositar no fundo. Ela não se solubiliza, ela não se dispersa na água, em todo o volume da água. Ao contrário do sal, certo? No mar, desse jeito que está aqui, a gente não vê pedras de sal sendo depositadas no fundo. Por quê? Ela vai sendo solubilizada pela quantidade que tem no mar. Tá bom? Então, o que é uma solubilidade? É uma quantidade máxima de uma substância que se dissolve, certo? Em 100 gramas de um solvente específico a determinada temperatura. Então, no caso aqui, solvente, gente, é aquela substância que está em maior quantidade, certo? Solvente aqui seria a água, tá? Então,
a quantidade máxima, certo? De sal, por exemplo, que se dissolve em 100 gramas de água a uma determinada temperatura, é o que a gente chama de solubilidade do sal ou do cloreto de sódio. Mesma coisa para outras substâncias, açúcar, maisena, outras coisas aí, tá? Bicarbonato. Então, solubilidade é uma quantidade máxima que é dissolvida em um solvente, no caso aqui a água. Então, o sal, ele não é solúvel, vamos dizer assim, infinitamente. Você pode pegar aí um copo com água e ir colocando sal. Vai chegar um momento que, por mais que você agite, você não vai conseguir solubilizar, dispersar esse sal. Esse sal vai ficar onde? No fundo. Então existe uma quantidade de sal limite para solubilizar, para se solubilizar na água, tá? Então solubilidade tem a ver o quê? O quanto uma substância se solubiliza em outra. Essa outra é conhecida como solvente. E isso a uma determinada temperatura, né, gente? Porque normalmente quando se aquece a água, por exemplo, se você pega um sal e não está solubilizando, você aquece, ele solubiliza mais sal ainda. Então se tem que pensar em uma temperatura específica para falar de solubilidade, tá? Então aqui a gente tem uma tabela que mostra várias substâncias diferentes e a sua solubilidade em água e em álcool. Então se a gente for comparar aí cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Sal de cozinha, e o açúcar ele é muito mais solúvel em 100 ml de água do que o sal. Tá? Então, se você pegar açúcar aí, você pode botar muito mais açúcar em 100 ml que você vai solubilizar. Já sal não. Tá? E você pode solubilizar mais açúcar ainda se você aquecer o sistema, né? Que é a formação da calda, que a gente chama de calda. Né? Mais ainda a gente consegue solubilizar açúcar. Bicarbonato, ó, tem uma solubilidade menor que os outros e aí vai, certo? Vitamina C, que é o ácido ascórbico. Já em álcool, tem substâncias que não solubilizam. Por exemplo, açúcar não solubiliza em álcool. Se você pegar um álcool, né, vamos botar aí 95%, que é aquele que tem para limpeza, né, e para desinfecção de mãos, certo? Que a gente também utiliza para limpeza de 46%. Mas pega aí o de 95%, 92%, você botar açúcar, ele praticamente não solubiliza nada, certo? Mesma coisa o cloreto de sódio. Sal não solubiliza nada em álcool, tá? E bicarbonato também não solubiliza em álcool. Então, a solubilidade ela vai depender o quê? Essa solubilidade vai depender do meio ou do solvente em que está sendo colocada essa outra substância para ser dissolvida, para ser solubilizada, tá? Então, isso aqui é muito utilizado, mesmo que de forma prática ou empírica ou na vivência, para fazer coquetéis, tá? Me permita dizer que você não vai colocar um açúcar em uma bebida muito alcoólica porque ele não vai dissolver, vai ficar no fundo. Então se utiliza muito o que? As caldas, os xaropes, né? Nada mais é que água com muito açúcar dissolvido para fazer as bebidas. Porque se você jogar açúcar nessa bebida que tem muito álcool, vai ficar aquele açúcar no fundo. E aí você não vai ter o coquetel que você queria ter. Mesma coisa sal. Tá? Se algum coquetel aí porventura for um coquetel salgado, você não vai se utilizar ou não vai colocar esse cloreto de sódio, esse sal, diretamente na bebida. Você vai fazer uma solução, você vai pegar ele e dissolver em água e depois colocar nessa bebida. Tá? Porque senão você vai ter um efeito desagradável na produção de um coquetel. Então isso aqui é interessante a gente entender um pouquinho de solubilidade para a gente começar a observar essas coisas, né? Principalmente quando vocês tiverem as aulas práticas.